anticorpo é adaptabilidade, é reação, é compensação a um meio interno alterado. E, portanto, quando falamos em sistema imune em particular, o sistema imune também se está permanentemente a retroalimentar. Portanto, o sistema imune é um conjunto de órgãos e tecidos responsável pelo combate a micro-organismos invasores e que protege então o nosso organismo quando há uma barreira que é exposta. Sabemos que temos os órgãos do sistema imune primários, como por exemplo o timo e a medula óssea, e os órgãos do sistema imune secundário, por exemplo as amígdalas, o baço, as placas de Peyer no intestino, daí que o intestino seja importantíssimo para as questões imunitárias, os gânglios linfáticos e dos quais, por exemplo, o apêndice. Então, o nosso sistema imunitário divide-se em duas partes principais. Uma que nós chamamos a imunidade inata ou natural e outra que chamamos a imunidade adquirida ou adaptativa. A imunidade inata é aquela que pertencem às barreiras epiteliais, por exemplo, as mucosas do nariz, dos olhos, da boca, dos ouvidos, dos órgãos genitais e a própria pele, que nos protegem, portanto, do meio externo ao nosso organismo. E depois a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa é aquela que já é mais complexa, digamos que era o que podíamos chamar já um nível 2, porque já vai ser preciso que aquele bicho que entrou passe as barreiras epiteliais, ou porque não estão íntegras, ou porque o número foi muito superior para que estas barreiras pudessem impedir a entrada deste micro-organismo, e então produzem-se anticorpos e que vão lutar contra este determinado bichinho. Esta imunidade adquirida é ativada então pelo contacto com agentes infecciosos e a sua resposta à infecção aumenta na magnitude da exposição sucessiva ao mesmo invasor. Está aqui mais ou menos esta explicação. Portanto, quando nós temos uma célula que vai apresentar o bichinho, então nós sabemos que podemos, o nosso sistema imunitário, este sistema imunitário, que é o sistema imunitário já, o que eu expliquei, que era o considerado o nível 2, vai se dividir em imunidade celular e imunidade humoral. Esta já é uma figura um bocadinho mais complicada, para os que estão a ver no Facebook não veem a figura, mas basicamente dividimos então este sistema imunitário em resposta TH1 e resposta TH2. Esta resposta TH1, chamada imunidade mediada pelas células e pela inflamação, essencialmente a patógenos intracelulares, nomeadamente os vírus, é portanto esta resposta que nós temos quando temos um vírus a entrar no nosso sistema. A resposta TH2 tem mais a ver com a imunidade mediada pelos anticorpos. Estamos a simplificar muito isto, obviamente. Esta figura explica que quando nós temos então, por exemplo, aqui os vírus e as bactérias, nós vamos ter uma resposta TH2, mas também existe aqui este slide para mostrar que os coadjuvantes das vacinas, nomeadamente o alumínio, o veneno das abelhas, alguns alergénios alimentares, induzem uma resposta TH2. Por isso é que quando nós comemos determinadas comidas não nos apercebemos que temos uma alergia alimentar, porque não é uma comida, não dá uma resposta alérgica o suficiente para ser considerado uma alergia alimentar, mas temos uma resposta que se chama de hipersensibilidade retardada, e esta hipersensibilidade retardada é o suficiente para criar uma resposta TH2. O que é que isto significa? Que então eu estou a gastar o meu sistema imunitário e quando me vai entrar um vírus ou uma bactéria ou um parasita, eu já não vou ter tanta resposta imunitária como deveria. Este é um artigo de 2013,
que fala sobre o cancro, fala sobre as implicações que nós temos em relação aos antigénios, em relação à imunidade celular, e eu trouxe aqui para vos mostrar que de um tecido saudável, que é aquele aglomerado de células que nós vemos em cima, e ou por carcinogénios, como por exemplo alguns alimentos que são carcinogénios, ou por radiação, ou por infecções virais, ou por inflamação crónica repetitiva, ou por alguma mutação genética, este aglomerado de células que é saudável transforma-se, portanto, em células alteradas, vamos chamar assim, que depois, quando o meu organismo não é capaz de as reter e de parar este processo que iniciou esta tumorgênese, vai-me então produzir um tumor e um cancro. Esta figura está espetacular e mostra que na realidade o que nos desenhos, quando eu andei na faculdade e nos desenhos de texto, as figurinhas são as bolinhas, que são os antigénios, que são os anticorpos, que são as células do sistema imunitário, na realidade não são estáticas como nós pensamos, elas viajam por uma rede que se chama a matriz extracelular, que está aqui muito bem desenhada, e esta matriz extracelular, portanto, interessa-nos que esteja limpa e que esteja desintoxicada. Esta matriz extracelular, que existe desde a ponta do meu cabelo até à ponta dos meus pés, portanto é uma rede ubiquitária, antigamente chamávamos tecido conjuntivo. Esta matriz extracelular é muito importante que esteja desintoxicada e ela é viva, no sentido em que permite as trocas celulares. Já não temos aquele padrão de trocas celulares como antigamente aprendíamos, em que estava uma célula fechada e chegavam lá, por exemplo, os alimentos, o oxigênio, entravam para dentro da célula, a célula colocava os seus detritos tóxicos, mas sim é um intercâmbio e é portanto, as trocas são completamente dinâmicas porque esta matriz extracelular, através de umas substâncias que se chamam os microtúbulos, entra para dentro da própria célula. Portanto, esta rede também entra no sistema imunitário. Portanto, aquilo que nós chamávamos antigamente sistema imune, hoje chamamos rede imune. E mais bem do que rede imune, chamamos uma rede psiconeuroimunológica, inclusivamente já os últimos artigos já indicam a relação entre a psique, a neuro, portanto o sistema nervoso central, a imunologia e a cardiologia, portanto seria psiconeuroimunocardiologia. Esta moderna área, como por exemplo este artigo aqui que já é de 2018, de 2008, portanto já não é assim tão moderno, que mostra claramente qual é o efeito do sistema nervoso central no equilíbrio desta resposta imunológica que eu vos acabei de falar, TH1, TH2. O que é que isto quer dizer? Conforme aquilo que eu sinto, portanto a minha psique, vamos lhe chamar as emoções, a minha rede de emoções, afeta o meu sistema nervoso central e também afeta o meu sistema imunitário. Este slide ilustra claramente, ou seja, o stress, por exemplo, eu tenho um fator de stress, por exemplo, aqui a palestra, eu não conseguir ligar o vídeo, isto causou-me stress, portanto, vai-me produzir hormonas de stress, nomeadamente a noradrenalina e o cortisol, e isso vai-me afetar ou a imunidade humoral ou a minha imunidade celular. Em último caso, vai-nos levar a uma inflamação. Portanto, estas bolinhas que vocês estão a ver, que são os determinados anticorpos que nós temos no nosso organismo e que depois levam à resolução ou não do fator de stress. Vejam aqui este slide que mostra a relação clara entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico. Portanto, há uma relação recíproca entre o meu sistema imune, portanto, que está essencialmente situado no meu timo, em última análise, que me produz citoquinas que vão ao meu sistema nervoso central, e do meu sistema nervoso central eu liberto hormonas e neurotransmissores que me afetam o meu sistema imunitário.